Meus amados irmãos, bom dia. É com muita alegria nós estamos aqui nesta manhã para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos falar sobre os versículos 13 a 19 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Já estamos na terceira lição, no terceiro estudo desta carta. E hoje, então, nós vamos continuar, prosseguir no estudo da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 19. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai que está nos céus, nós somos, Pai, imensamente gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor dirige as nossas vidas, porque o Senhor é soberano sobre a terra, porque, Senhor, nenhuma folha sequer cai sem que seja do seu consentimento. Pai, nós entendemos a sua soberania e entendemos também, Senhor, a nossa responsabilidade naquilo que fazemos, dizemos, ouvimos, Senhor, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Endireita, Senhor, as nossas veredas, guia-nos pelo caminho eterno. Pai, nós te rogamos que a Tua palavra ache lugar em nossos corações. Nós te rogamos, Senhor, que a Tua palavra lida e estudada sirva, Senhor, para o engrandecimento do Teu reino e não para escândalo. Que nosso propósito único seja pregar a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor, ensinar e edificar a Tua igreja, como o Senhor tem feito também conosco através de outros servos Teus. Muito obrigada mais uma vez pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra e compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada por este dia, obrigada por esta manhã. Em nome de Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos, irmãos, então ler a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 1 de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler dos versos 13 até o verso 23. Vamos ler até o verso 23, mas nosso estudo hoje se aterá nos versos 13 a 19. Na minha Bíblia, na minha tradução, tem um títulozinho que diz a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Lembrando aos irmãos que esse título não faz parte, então, do texto original, é somente uma forma de nos auxiliar, que foi feita a divisão, na nossa tradução, no nosso livro que temos aqui na nossa Bíblia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, os irmãos já viram na aula anterior como
como os irmãos em Colosso, né, na cidade de Colosso, estavam sendo atacados por outras ideias, por outras filosofias contrárias àquilo que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Uma dessas ideias era o que nós chamamos de gnosticismo, né? Uma ideia que se refere ao conhecimento de Deus, talvez meio redundante o que eu vou dizer aqui agora, a conhecer Deus através do conhecimento intelectual e não através da fé, através do raciocínio intelectual e não através da fé. Ou seja, aqueles filósofos diziam que é possível alcançar a salvação através do conhecimento somente. E uma das heresias que esse grupo também trazia era a ideia de que o corpo é mau, a matéria, né, é má, é corruptível, é má. Então, se a matéria é má, Cristo, então, não poderia ser Deus, uma vez que ele foi encarnado. Ou seja, Deus não entraria, não estaria em algo que é mau. Eles tinham essa tese, essa ideia. Então, Paulo vai, nesse primeiro capítulo, defender a tese de que Jesus Cristo, sim, é Deus. De que essa hipótese de que porque a carne, porque a matéria é má, Cristo não seria Deus, é uma hipótese equivocada, e Paulo vai levantar pontos que vão provar essa tese que ele vai então comprovar, a tese da divindade e de que Cristo está acima de tudo. A tese da divindade de Cristo e que ele está acima de tudo. Primeiro ponto que a gente vai discordar aqui dos gnósticos é que, na verdade, a matéria não é má. O corpo não é mau em si mesmo. Nós sabemos pela doutrina da queda que as coisas, o que Deus criou, quando lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, a cada coisa que ele ia criando, ele dizia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando no sexto dia ele cria o homem, ele também diz, e viu Deus que era bom. Né? No versículo 26 do capítulo 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e amanhã, o sexto dia. Então, quando Deus cria, depois que ele cria o homem e a mulher, ele diz, viu Deus que era muito bom o que ele havia feito, né? Com toda a criação, viu Deus que era bom. Mas quando ele termina a criação do ser humano, do homem e da mulher, de Adão e Eva, Deus viu que era muito bom. Então, essa tese de que a matéria em si mesma é má, é uma tese que é facilmente refutada. Mas Paulo, além desse argumento, ele vai usar outros argumentos nesse texto que nós acabamos de ler para defender, então, a divindade de Cristo. No versículo 13, né, ele fala sobre a obra de Cristo, a obra da redenção, aquilo que Cristo fez por nós. Ele começa dizendo que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa palavra, irmãos, a palavra libertação, era usada em relação ao resgate, ao tirar alguém que estava em uma situação difícil. E é isso que Paulo diz que Cristo fez conosco. Ele nos tirou dessa situação difícil, dessa ameaça que é o poder das trevas, né, dessa ameaça que são os poderes malignos das trevas, e ele então não somente nos tirou de sob o poder das trevas, mas ele nos transportou, nos levou para um lugar melhor.
Ele não somente nos libertou, mas ele nos mudou de lugar. Ele nos tirou do domínio do pecado e nos colocou em uma posição de libertação, em uma posição de traslado. Ele nos tirou desse domínio do pecado e nos colocou sob o domínio de Deus. Não somente nos tirou do pecado e nos deixou soltos, né, em um lugar aleatório, mas ele nos transportou então para o domínio do nosso Deus, né? Essa ideia é de libertar, é de atrair para si, né? Vamos pensar no resgate. Quando você a gente assiste às vezes a vários filmes e quando alguém vai resgatar um prisioneiro de guerra, ele não simplesmente tira o prisioneiro de guerra de onde ele está e larga para que ele se vire, né? Na verdade, ele tira aquele prisioneiro do lugar de sofrimento, de opressão, e ele leva então para um lugar de cuidado. E é isso que Deus fez conosco. Ele nos tirou de um lugar de opressão, do lugar do pecado, ele nos transportou. Né? Em 1 Pedro diz que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Cristo, então, faz conosco para o reino do seu Filho, para o seu amor. E no versículo 14 diz que nós temos a redenção em Cristo, a remissão do pecado. Redimir alguém, a palavra redenção significa libertar alguém mediante o pagamento de um preço. E o preço, meus amados irmãos, que Deus pagou por nós não foi barato. Não foi preço de ouro nem de prata, mas foi o preço do sangue do próprio Cristo. E nós devemos nos lembrar que esse preço pago não foi um preço pago a nós, não foi um preço pago a Satanás, né? Deus não pagou a Satanás para nos tirar das trevas, mas Deus pagou o preço a si mesmo, porque foi pela ira de Deus, que por causa do pecado do homem, por causa da queda, que o homem foi entregue ao pecado, né? A sua própria destruição. E por isso, com esse pagamento do resgate na morte de Cristo, nós fomos então tirados daquele lugar. O resgate, então, pago. E não somente nós fomos redimidos, nós tivemos o nosso resgate pago, mas nós tivemos os nossos pecados perdoados. E aí a ideia da remissão, que continua no versículo 14, no qual temos a redenção, o resgate pago, e a remissão, ou seja, o perdão dos pecados, na verdade, o cancelamento da nossa dívida, né? A nossa dívida foi colocada sobre Jesus Cristo, ou seja, não há mais dívida sobre nós, não há mais condenação para os que estão em Cristo, conforme a carta de Paulo aos Romanos, porque não é porque nós somos bons, nós deixamos de ser pecadores, mas porque Cristo já pagou o preço do nosso pecado no nosso lugar. Então, nosso débito foi cancelado. O preço do sacrifício de Cristo está, então, colocado, né? O crédito foi colocado a nosso favor. Nós que estávamos com a conta no vermelho, agora nós estamos a nossa conta novamente em dia com Deus, porque Deus removeu os nossos pecados e lançou para tão distante quanto o Oriente dista do Ocidente, como diz lá o salmista no Salmo 103, verso 12, por causa da morte de Cristo na cruz. Então, gente, irmãos, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o nosso libertador, redentor e aquele que nos remiu do pecado, né? O perdoador dos nossos pecados. E Paulo continua então dizendo que este quem? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Vamos pensar, amados, que essa palavra aqui, imagem, não é a ideia de cópia, tá? Não é uma xerox, não é uma representação do Deus invisível, mas ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Vamos ler alguns textos para comprovar isso que Paulo está falando aqui, como Jesus Cristo sendo o próprio Deus. João capítulo 1, verso 18. João capítulo 1, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, ele próprio é o Pai. Em Hebreus
capítulo 1 e verso 13, nós temos a seguinte afirmação desse autor, dessa carta que nós não sabemos o verdadeiro autor. Alguns atribuem ao apóstolo Paulo, mas não é consenso entre os estudiosos das Escrituras. Mas em Hebreus capítulo 1 e verso 3, o autor da carta aos Hebreus diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Está falando aqui de Jesus Cristo. Nós lermos um pouco antes, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí continua: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diz o autor da carta aos Hebreus, a expressão exata. Quando fala de imagem aqui, está falando de que Jesus Cristo é o próprio Deus, a essência de Deus. Nele contém todas as coisas. O versículo 15 da carta que nós estamos estudando, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O versículo 9 do capítulo 2 diz: Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, só pode haver toda a plenitude da divindade no próprio Deus. João 14, verso 9, o evangelista João diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E João 10 e verso 30, Evangelho de João, capítulo 10 e verso 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, esses textos bíblicos corroboram a palavra de Paulo aqui em Colossenses, quando ele diz que essa palavra imagem de Deus aqui, não como uma cópia, mas como Cristo sendo o próprio Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo possui a mais alta honra da criação. Ele é o primogênito da criação. E quando a Bíblia fala que Deus é o primogênito da criação, não significa aqui que ele foi criado primeiro, porque isso seria um contrassenso na própria Escritura, quando a Bíblia diz que ele é o unigênito do Pai, o único. Então, quando fala em primogênito da criação, a palavra grega escrita aqui é protótokos, que significa o primeiro em importância, que tem prioridade sobre a criação, que é superior à criação, que tem proeminência. Ele é cabeça e soberano da criação, ele é pré-existente à criação, ele é singular, superior, anterior a e distinto de. Então, essa palavra que foi traduzida para nós como primogênito, na verdade, significa anterior à criação, distinto da criação. Paulo está querendo aqui, irmãos, provar àqueles que queriam diminuir a divindade de Cristo, àqueles que diziam: não, ele é um Deus, ele é filho somente de Deus. Não, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Se assim não fora, o sacrifício da cruz não teria valor. Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo é o autor da criação. O versículo 16 de Colossenses capítulo 1 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Irmãos, ele não poderia ser o primeiro da criação, para depois nele serem criadas todas as coisas. Seria um contrassenso da vontade de Deus. Jesus Cristo, na verdade, é a fonte. A expressão em inglês, em grego, é en auton. A expressão é a ideia de onde nasce, de onde surgiu toda a criação, né? Cristo estava no princípio com Deus. Nós vemos isso quando o Senhor Jesus
Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, vemos aí a presença da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em João capítulo 1 e verso 3, temos assim, vamos ler do versículo 1. No princípio era o Verbo, Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus Cristo é, em primeiro lugar, a fonte de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Em segundo lugar, ele é agente da criação. No finalzinho do versículo 16 diz, tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Ele foi um instrumento através do qual a criação aconteceu. Então, Jesus Cristo é o início de tudo, é a fonte, é Quando eu estava estudando que eu pensei em fonte, eu pensei quando nós queremos carregar o nosso celular, nós procuramos a fonte para ligar a energia, né, a rede elétrica. Jesus Cristo é a fonte, é de onde vem todo o significado da criação. Tudo o que aconteceu naquele momento foi Cristo, Deus, Cristo e o Espírito Santo, a fonte de tudo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um instrumento da criação. E, para além disso, ele é o alvo da criação. O finalzinho do versículo 16 diz, vou ler, né? Tudo foi criado por meio dele. E a última oração diz, e para ele. Tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele. Então, Jesus Cristo é a fonte, ele é o meio pelo qual e ele é o fim para quê? Ele é o início, ele é quem age e ele é o objetivo, o propósito da criação. Irmãos, isso é magnífico de entender, né? Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, Deus é a fonte de toda a criação. Deus foi quem criou tudo, ele foi um instrumento usado, a sua palavra foi usada para fazer isso. E ele é o objetivo. Para que nós somos criados? Quando nós estudamos o livro de Efésios, nós estudamos bastante sobre o propósito com o qual Deus nos criou. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, o propósito da criação, não só do ser humano, mas de toda a criação, é o louvor da glória de Deus, é Cristo, né? É exaltar o nome de Cristo. Então, Jesus Cristo foi a causa primordial, ou seja, houve um plano para a criação. Jesus Cristo foi a causa instrumental, o poder através do qual, e Jesus Cristo foi a causa final, ou seja, o propósito. Eu vou refazer minha frase. Na verdade, Jesus Cristo é a causa primordial, ou seja, o plano de onde nasceu tudo, né? Na mente de Deus, na mente de Cristo, tudo aconteceu, não foi obra do acaso. A criação, tudo isso que nós vemos, a natureza, o universo, não foi obra do acaso, houve um plano. Jesus Cristo foi o instrumento, o poder através do qual, então houve um pensamento, um planejamento, houve uma execução desse plano e houve um propósito, a causa final, o próprio Jesus Cristo. Quarto ponto, Jesus Cristo ele é pré-existente. Ele veio antes da criação. Eu já falei sobre isso quando falei aqui sobre que Jesus Cristo possui a mais alta honra na criação. Quando eu disse que ele é pré-existente, singular, superior e anterior à criação, distinto da criação. Mas no versículo 17 nós vamos ver aí Paulo escrevendo quando ele diz: ele é antes de todas as coisas. Ele é independente de toda a criação. Jesus Cristo não depende dos seres criados, pelo contrário, a natureza depende de Jesus Cristo. As leis da natureza, a própria ciência, irmãos. Parece haver uma guerra ultimamente entre ciência e fé,
Mas, irmãos, a própria ciência é criação de Deus. As leis que regem a natureza são criação de Deus. Nós voltarmos para estudar o livro de Jó, nós veremos lá o próprio Deus arguindo a Jó quem segura, né? Quem mantém as correntes marítimas, quem mantém o planeta Terra no seu lugar no espaço. Então, o próprio Deus é o criador das leis que regem a natureza. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que existe antes que a lei da natureza existisse, antes que a criação existisse. Ainda no versículo 17, Paulo argumenta dizendo: nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é o sustentador de toda a criação. É a presença de Deus, é a existência de Deus, de Cristo, que sustenta esse mundo que nós conhecemos e vivemos. É a vontade de Deus que sustenta o mundo assim como ele é. Nós sabemos disso, né? Ele é o sustentador. Então, irmãos, o apóstolo Paulo responde às heresias que existiam naquela época com esse argumento. Jesus é o próprio Deus. Jesus possui a mais alta honra na criação. Jesus é o autor da própria criação. Ele é pré-existente. Ele existe antes da criação. E ele é o sustentador de toda a criação. Ele tem controle de tudo que acontece a Deus. Ninguém pode explicar o futuro nem o passado, o princípio ou o fim dos tempos sem Jesus Cristo. Sabemos que muitas vezes as pessoas tentam fazer isso. Sabemos que a depender da sua cosmovisão, da forma como ele vê o mundo, com ou sem Deus, a pessoa vai tentar explicar o mundo sem Deus. Mas sabemos que essas pessoas estão, infelizmente, equivocadas, porque não há, amados, explicação para a existência do mundo e das coisas que aqui há sem Cristo. Ele é o propósito final no qual os poderes do universo e todos os acontecimentos vão se fundir. Queremos falar um pouco também nesse estudo sobre a relação de Cristo com a sua igreja. No versículo 18, Paulo diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Parece meio solto, né, irmãos? Parece que ele está falando de uma coisa, defendendo a divindade de Cristo. De repente, ele passa a dizer, ele é a cabeça do corpo da igreja. Os irmãos vão lembrar que Paulo sempre teve essa preocupação de que a igreja entenda de uma vez por todas qual é o papel de Cristo nessa instituição chamada igreja, neste corpo, nesta célula que é a igreja de Cristo, tanto no sentido universal como no sentido igreja local. Tanto no sentido maior dos crentes salvos em Jesus Cristo, desde Abel até o último, antes de Jesus Cristo voltar, como no sentido da igreja local. Irmãos, não há igreja sem Cristo. Quando nós tiramos Cristo da igreja, esta organização de pessoas deixa de ser igreja, porque só existe igreja quando Cristo está presente nela. E mais do que isso, quando ele é a cabeça, quando é ele quem dirige as ações dessa igreja. Então, o que significa dizer que Cristo é a cabeça da igreja? Vamos ver dois aspectos nesse sentido de Cristo é a cabeça. Existe o sentido orgânico, para esta palavra, Cristo é a cabeça da igreja, como existe também o sentido de origem, de fonte, né? No sentido orgânico, irmãos, pensemos uma coisa, biologicamente falando, quando o nosso cérebro para de funcionar, nós somos considerados mortos, né? Houve morte cerebral. Quando o restante do corpo não atende mais às orientações do cérebro, consideramos que há um mau funcionamento do corpo, não é isso? Ou quando o cérebro já não mais ordena ao corpo que faça determinadas coisas, consideramos que estamos com uma anomalia, não é isso? Ou seja, é a nossa cabeça quem domina o corpo, é o nosso cérebro quem domina o corpo. É o meu cérebro que está mandando eu fazer esses gestos com a minha mão. É o meu cérebro que me avisa que o alimento está muito quente, que eu não devo colocá-lo na boca. Os irmãos já devem ter ouvido de pessoas com Alzheimer
E o Alzheimer atinge pontos do cérebro da pessoa. E a pessoa não tem mais noção quando a comida está tão quente, e às vezes elas comem comida muito quente. Às vezes elas não sabem, as pessoas que possuem Alzheimer, eu tive um tio que teve Alzheimer e ele não sabia mais as funções básicas, como mastigar, como fazer as suas necessidades fisiológicas. O cérebro já não ordenava mais esses comandos. Então, amados, é o cérebro quem domina o corpo e é exatamente assim que deve ser com Cristo e a igreja. É o Senhor Jesus Cristo quem precisa dominar. É Ele quem precisa dar a direção. É Ele quem precisa dar as ordens. É Ele quem é soberano na igreja. Se tirarmos Cristo da igreja, como eu já falei, não temos mais igreja. Temos um clube, temos uma associação, mas não mais uma igreja. Porque para ser igreja é necessário que Cristo seja cabeça, que Ele oriente, que Ele encaminhe, que Ele dê as ordens. Em outro sentido também, Jesus Cristo é a fonte. Em Mateus 16, 18, um texto que para alguns é um pouco polêmico, quando Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos e ele pergunta sobre quem ele é, E Pedro diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo diz a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí é aqui que às vezes entra uma confusão. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendemos, amados, que o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que a confissão de Pedro, o que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esta palavra é que é o nascedouro da igreja aqui, É o lugar onde a igreja foi fundada, é a confissão de Pedro. Nesta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo, então, é a fonte, é a pedra angular, é a rocha que sustenta, é a raiz da igreja. Ele é o governante, então, aquele que governa, aquele que controla, aquele que dirige, e ele é a fonte também, a origem e a fonte de poder que coloca a sua igreja em movimento. Em relação à igreja de Cristo também, Jesus Cristo é o vencedor da morte. Irmãos, é muito importante nós termos a consciência de que quando Jesus Cristo ressuscitou, foi uma vitória retumbante de Deus, de Cristo sobre Satanás, sobre a morte, E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 em diante, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, esse capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, ele é também um tratado de defesa da ressurreição. Paulo diz que se Cristo não houver ressuscitado, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. É a ressurreição o maior marco da nossa fé. É a ressurreição o motivo pelo qual nós pregamos este Cristo que ressuscitou dos mortos. Porque se ele não houvesse ressuscitado, ele seria como qualquer Marte. Mas ele ressuscitou para não morrer nunca mais. Ele foi vencedor da vitória. E o túmulo vazio é o berço onde nasceu a Igreja de Deus. O túmulo vazio é o berço onde nasceu a Igreja de Deus. Cristo tem, então, total preeminência em todo o universo. Filipenses 2,
Já estudamos também o livro de Filipenses este ano. Filipenses 2, 9 e 10 diz assim a palavra do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E em Apocalipse 5, uma previsão do que ainda há de acontecer, o apóstolo João diz: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E os versículos 12 e 13, proclamando em grande voz, diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse é Jesus. Esse é o próprio Deus, aquele que morreu por mim e por você. Aquele em que reside toda a plenitude. A palavra em grego que foi traduzida por plenitude nesse texto significa a soma de todos os atributos divinos. Em Cristo está a soma de todos os atributos divinos, e isto é mais uma prova, irmãos amados, da sua divindade, porque se assim não fora, ele não teria em si todos os atributos divinos. No versículo 19 diz: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Aí é que está a beleza da teantropia de Cristo. Talvez, né? Você ouviu essa palavra e ficou: o que é teantropia? Então, teo significa Deus, antropó significa homem. E só existe um ser em todo o mundo que abriga em si a teantropia, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. E somente por causa disso, ele pôde ser o nosso Redentor e o nosso Libertador. E em Cristo, nós temos a reconciliação. No versículo 20, e o que havia feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A reconciliação, irmãos, é virar de inimizade para amizade. É voltar a um estado anterior. E que estado anterior seria esse? O estado antes da queda. Nós temos a criação, a queda, a redenção. Não é isso? Então, o estado que nós estávamos antes da queda é a esse estado que Deus quer nos restituir. E esse estado só é possível na reconciliação em Cristo. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, então, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos reconcilia com Deus. E nós precisamos reconhecer, então, que só em Cristo há real reconciliação. É real, todos nós necessitamos de reconciliação, né? Nós que já cremos em Cristo como nosso Salvador, já fomos reconciliados com Deus em Cristo. Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Nós entendemos que é Deus quem toma essa iniciativa. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Diz assim, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então foi Deus quem tomou a iniciativa da reconciliação. E é o sangue de Cristo a fonte da reconciliação. A cruz ocupa o lugar central do Evangelho. É incrível que esse lugar de dor hoje seja o lugar de amor. Jesus Cristo transformou, amados, um lugar de dor em um lugar de amor.
porque foi por amor que ele se deu em sacrifício e reconciliação. E o alcance da reconciliação de Cristo não é só para nós seres humanos, mas ele é universal. Ele atinge a toda a criação. E com isso, irmãos, com a universalidade da reconciliação, não estamos aqui falando da universalidade da salvação, mas que quando Cristo faz a reconciliação, ele faz não somente da humanidade, mas de toda a natureza. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da reconciliação no próximo estudo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque muitas vezes a nossa mente humana questiona, traz dúvidas, mas, Senhor, o teu Santo Espírito acalma o nosso coração, responde às nossas dúvidas e traz a nós aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigada, Senhor, por teu amado Filho Jesus Cristo. Muito obrigada porque tu vieste a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar, Senhor, pagar o preço que nós não podíamos pagar, para nos redimir, para nos remir, Senhor, perdoar os nossos pecados. Muito obrigada pela reconciliação feita na cruz, um lugar de dor transformado por ti no lugar de maior amor para a humanidade. Muito obrigada, Pai, pela reconciliação em Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado, eu te agradeço. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.